Então você leu 20th Century Boys ou viu os vídeos resumo aqui do canal e não entendeu nada daquele final? Puxa uma cadeira e fica tranquilo, porque hoje vamos explicar tudo sobre essa obra-prima dos mangás, usando como base, claro, a continuação lançada na sequência, 21st Century Boys. A primeira parte do vídeo vai ser um resumo geral desses 16 capítulos adicionais, e na segunda parte vamos responder as principais perguntas da obra e também é aí que eu vou dar a minha interpretação e visão de cada ponto, vou deixar tudo bem explicado. Então se você não quiser relembrar o mangá e ir direto para as explicações, é só pular para o tempo que está aparecendo aqui embaixo. Agora sim, avisa os dados, bora lá! O capítulo 1 retorna exatamente onde paramos no 249. O número 13 jogou seu helicóptero no disco voador que sobrevoava o amigo e o Sadakio. Ele sobrevive à explosão e ao cair finalmente entende o que significava ser um com o universo. Ele não era mais o número 13, e sim Masao Tamura, um homem que sacrificou a vida inteira para tentar se redimir dos seus pecados. Enquanto isso, Maru grita desesperadamente por Kenji, o encontrando em meio aos destroços. Ele carregava Sadakio gravemente ferido, mas ainda assim vivo. Sadakio então pergunta se o que fez foi bom, ao que o Kenji confirma. Então, posso fazer parte do grupo de vocês? Do que tá falando? Você sempre fez parte dele. Ao ouvir essas palavras, Sadakio desaba em lágrimas, pedindo desculpa por tudo que havia feito até ali. Ele finalmente havia entendido o que ser bom realmente significava, e agora sentia todo o peso da culpa indo embora. Nesse mesmo momento, o mangaka que os acompanhava chama o Kenji com uma voz trêmula. Eles encontram sob os escombros o amigo ainda vivo. Mesmo com tanto peso sobre si, o amigo continuava chamando pelo Kenji, o convidando para brincar. Mas a brincadeira já havia terminado. Kenji retira a máscara do amigo, que pede para não fazer isso, pois se fizesse seria o fim do jogo. Mas Kenji não dá ouvidos e retira mesmo assim. O rosto por baixo do tecido era o de Fukubei. Maru não entende como aquilo era possível. Afinal, o Dr. Yamane atirou nele, Ocho conferiu o corpo. Só pode ser plástica. Quem era aquele homem bem na sua frente? O amigo então repete a mesma frase que havia dito a Kana algum tempo antes. Kenji sabe quem eu sou. Não é Kenji. Mas nenhuma resposta é ouvida. Kenji permanece em silêncio com um olhar pesado e uma expressão de tristeza. O amigo então pede que ele cante aquela música. E assim, Kenji faz. Pega o seu violão e eles começam a cantar juntos. Esse era o seu último desejo. Havia uma enorme barra de ferro perfurando a sua barriga. E Kenji sabia que ele não tinha mais tempo. Pouco a pouco, as suas forças vão embora e o seu jogo finalmente acaba. O amigo morre bem na frente de Kenji, que pede perdão sobre o corpo já sem vida. Maru consola o amigo e por fim pergunta: sabe quem ele é? Não sei, mas esse é o fim do primeiro capítulo, o que nos dá a primeira resposta. O amigo morreu na colisão causada por Masao, mas claro, ainda restam muitas e muitas perguntas. O capítulo 2 começa com a Jijibaba dando falta de um item na sua loja. Uma das insígnias da justiça havia sido roubada da caixa, e os principais suspeitos são os garotos que sempre compram por lá. Um a um ela analisa os suspeitos atrás do ladrão. Conte e Monchan são os primeiros, em seguida Keroyon e Donkey. E por fim, Yoshitsune com Ocho e Kenji. Eles vão até lá para comprar alguns picolés, mas o Kenji diz que está sem dinheiro, e por isso fica só olhando. Jijibaba continua procurando pelo culpado, até que Sadakio passa com sua máscara e no seu peito, uma insígnia. Ela automaticamente o culpa pelo roubo e vai atrás dele. Num parque próximo dali, vemos Sadakio conversando com Kiriko, a irmã mais velha do Kenji. Mas ele não tinha insígnia. Ele se apresenta timidamente enquanto logo à sua frente ela vê um trio de amigos conversando. Era Hattori, Yamane e Sadakio? Não fazia sentido. Um garoto exatamente igual a Sadakio estava com eles, usando uma máscara idêntica, e esse sim possuía a insígnia da justiça. Mas quem era aquele? Ao se virar de volta, Sadakio havia desaparecido. O trio falava sobre um grande plano secreto. O garoto mascarado que tinha a insígnia diz ter tido um sonho. E nesse sonho, tanto Yamane quanto o amigo estavam presentes, juntos numa sala de aula. Adivinha o que você fez com você? Você matou ele. Eles não entendem nada daquilo e menosprezam o que o garoto dizia, o deixando pra trás sozinho e isolado, como ele aparentemente sempre ficava. Na sua brincadeira de faz de conta, um robô gigante luta contra um disco voador, e bum! A paz reina novamente. Mas esse é um grande plano. Não dá pra explicar tão facilmente. Acho que ninguém ia entender de cara. Sei lá. Uma última bomba. Uma bomba antiprótons. Isso sim seria o fim do mundo. O eu adulto no sonho disse isso. Em seguida, voltamos ao presente, onde logo após a explosão, Ocho reencontra Kenji depois de tantos anos. A equipe estava se reunindo novamente. Kenji, Ocho, Maru e Keroyon. Juntos eles se lembram de quando eram garotos, do dia em que fizeram juntos a bandeira. Depois de tudo o que havia acontecido, eles finalmente recuperaram o símbolo de sua amizade.
Um símbolo que havia sido tomado e usado para coisas terríveis, mas agora voltava a representar o elo mais puro que os unia, a sua amizade. O Japão agora estava livre. O governo e o exército do amigo haviam sido depostos e inúmeras tropas da ONU chegavam às cidades. A população não entende direito, afinal eles nem mesmo sabiam que a ONU ainda existia. O regime do amigo bloqueava todo e qualquer acesso às informações do mundo exterior. Kenji era finalmente reconhecido como um herói e agora era entrevistado por um perfilador da ONU. Uma pessoa responsável por montar o perfil mental e psicológico do amigo para entender as suas motivações e crenças. Ele pergunta ao Kenji se ele sabia quem era o amigo, mas o Kenji diz não ter nem ideia, escondendo a verdade por alguma razão. Ele é informado sobre o novo livro de profecias do amigo e sobre a sua atração virtual, que um destacamento militar estava prestes a entrar para investigar a mente do amigo. Afinal, mesmo já tendo morrido, o amigo havia deixado uma última profecia em aberto, a última página do seu livro. Uma bomba antiprótons destruirá o mundo. Kenji ainda assim diz não entender do que se tratava exatamente, mas diz estar muito claro que o amigo iria fazer alguma coisa com os militares caso entrassem na sua simulação, e por isso ele mesmo deveria entrar. Yukid, ao saber do seu plano, o confronta, dizendo que isso era perigoso demais e por isso ele deveria deixar nas mãos dos militares. Mas Kenji obviamente se nega. Yukid então diz que acabou. Aí que tá, não acabou, ainda preciso encontrá-lo. Ele me chamou de Imperador do Mal. Eu ainda não sei o que isso significa, mas preciso esclarecer tudo. E por fim, Kenji pergunta a Yukid se tem algo que ela gostaria de dizer à sua versão menina. Bom, ele tinha. A história desses dois havia começado há muito tempo, desde quando eles ainda eram apenas crianças, com Kenji enfrentando Yambo e o Mabo para proteger Yukid, mesmo sabendo que não poderia vencer. Eles adolescente quando Kenji compra o seu primeiro violão e fica tocando nas escadarias da cidade. Kenji pretendia convidá-la para ir ao cinema, mas acaba não conseguindo fazer isso. E mesmo depois, quando mais velho, fazendo um show com sua banda, Yukid vai até lá com um buquê de flores para ver a sua apresentação. E no fim do show ela ensaia algumas frases para dizer quando o encontrasse. Nossa, foi bem bacana. Bacana? Que fora de moda. Maneiro. Maneiro? Não. Foi muito legal. Quando o Kenji finalmente sai do palco, ela se prepara para chamar por ele. Mas ele já estava acompanhado. Yukid fica para trás, sozinha e com seu buquê nas mãos. Toda a vida eles não puderam expressar o que sentiam um pro outro, até chegar na vida adulta. E agora Kenji teria uma nova oportunidade de dizer algo a Yukid. Era hora de entrar na atração virtual e resolver as coisas de uma vez por todas. Lá vemos Manjuni, jovem, vendendo as suas tranqueiras como sempre, tentando ganhar dinheiro fácil empurrando as suas porcarias em clientes desavisados. Dessa vez eram canetas esferográficas da NASA. Até no espaço elas escrevem. E claro, era uma porcaria. De repente, uma figura aparece contra a luz, o agarra pela camisa e acerta um socão bem na sua cara. Um soco que também recebe o Kenji assim que ele entra na simulação. Ele então se levanta e percebe estar em um santuário, o exato lugar onde a sua versão criança o encontra, achando ser um fantasma. Depois de uma rápida conversa com a sua versão Pocket Edition, ele o dispensa para encontrar o verdadeiro fantasma do santuário, o mesmo homem que o havia socado pouco tempo antes. Sei que está aí. E o soco doeu. O fantasma então sai das sombras e diz que entrou naquele mundo, mas não conseguia mais sair. Ele pede ao Kenji ajuda para voltar à realidade, mas isso era impossível. No mundo real, você já está morto. O fantasma era ninguém mais ninguém menos que Manjuni, que a essa altura já havia sido assassinado pela navegadora dos sonhos. Sua consciência havia ficado presa na atração virtual. E agora não tinha mais para onde voltar. Manjuni se lembra de uma conversa que teve há muitos anos com o menino mascarado. Ele dizia: cópia da cópia. Se você copia uma cópia, é que nem copiar o Fukubei, que copiou Kenji. Eles falam de armas bacteriológicas, mas eu penso em algo diferente. Se fosse eu, criaria uma bomba antiprótons. E sei exatamente onde armá-la. O ano era 1970 e só havia um local para colocá-la. Vida longa a Expo. Tem que ser lá. Enquanto isso, no mundo real, o esquadrão antibomba da ONU procurava por toda a Expo. Até que o grupo que vasculhava a Torre do Sol encontra no topo da estrutura uma esfera com o símbolo do amigo e uma luz vermelha piscando. A bomba antiprótons é real. O capítulo 7 começa com um encontro ainda mais bizarro. Sadako e o garoto mascarado idêntico a ele conversando, cara a cara. Um deles diz que vai se mudar, e em seguida o outro pergunta se Fukubei sabe disso. E sim, ele sabe. O garoto então diz ter uma ideia, algo diferente do que tinham planejado até aqui. Uma bomba antiprótons. Ele entrega o papel a Sadako, dizendo que era para bomba, seu controle remoto. O último capítulo do primeiro volume revela finalmente o que aconteceu com o ladrão da insígnia.
Jijibaba vê o trio de amigos passando e dessa vez ela decide capturá-lo. Ela grita dizendo que finalmente o pegou, o chamando de ladrão enquanto o segura. Todos que estavam próximos começam a assistir tudo aquilo. Ela ordena que ele confesse, mas ele diz não ter feito nada, que havia conseguido aquela insígnia honestamente, com o cupom premiado. Ela então se irrita e arranca sua máscara. O garoto rapidamente se ajoelha, escondendo o rosto. Alguns garotos começam a zombar dele, enquanto o amigo observa junto com Yamane. Um olhar de desprezo e nojo aparece no seu rosto. Candy e seus amigos também estavam ali, mas ao ver toda a cena, Candy vai embora correndo. O garoto continua ajoelhado no chão, chorando enquanto diz: "Não fui eu, não fui eu." O amigo começa a zombar dele junto com Yamane, dizendo que ele fez algo terrível e que por isso deveria ser executado. O amigo se aproxima do garoto e com um olhar impiedoso diz: "Você morreu hoje." E assim, eles vão embora, o abandonando enquanto chorava no chão. Várias crianças presenciaram toda a cena e as que não viram logo ouviram falar. Por conta disso, o garoto mascarado era espancado e humilhado por outras crianças. Candy vê a situação e interfere, impedindo que os garotos continuassem a bater. Ele o ajuda e diz que o estava procurando. "Você é Sadak ou é o outro amigo?" Mas o menino continuava em silêncio. Então Candy continua: "Olha, você sabe sobre a bomba antiprótons? Como eu posso detê-la?" "Ainda não. Você não entende as regras. Olha só, você, querendo parecer forte, mas só está cooperando com os inferiores da ONU." Ao ouvir isso, Candy não entende e fica ainda mais confuso. Não há outra coisa que deveria estar fazendo, Candy? Além de confuso, agora o Candy ficava assustado. Afinal, como um garoto dentro da simulação poderia saber de algo assim? E principalmente, do que ele estava falando? O garoto mascarado então se aproxima do Candy e de repente tira a máscara. Candy dá um grito de susto enquanto cai no chão com medo. O garoto não tinha rosto, apenas um vazio bizarro no lugar. E assim ele vai embora, correndo e rindo de tudo aquilo. Mas que porra foi aquela? Cacete, aqui tudo parece muito real, mas não é. Óbvio que não é. É só a droga de um jogo, uma brincadeira de criança. Tudo aquilo era bizarro e muito confuso. Aquela simulação tinha suas próprias regras e de alguma forma era conectada com a realidade. Prova disso é que Kana, no mundo real, estava acompanhando o Sadako no hospital enquanto ele se recuperava dos ferimentos causados pela explosão. E lá ele conta a ela sobre a localização da bomba antiprótons. E ela consegue, de alguma forma, transmitir essa informação ao Candy criança da simulação, para que ele levasse a mensagem até o Candy adulto. A bomba estava no local onde ficava a base secreta quando criança. Os dois Candys então vão até lá, procurando pela tal bomba. Mas, por mais que revirassem o lugar, não encontravam nada, até que acham no meio das revistas um bilhete. E nele dizia: "O controle remoto da bomba está dentro da lata." O que também não ajudava em nada, já que ali não tinha lata nenhuma. Mas, de repente, Candy é teletransportado para outro momento no tempo, naquele mesmo lugar, onde agora existia uma pista de boliche. Um empreendimento feito por Deus, que briga com ele por estar pisando na pista. Candy então vê a sua versão criança junto com o Moon-chan num fliperama próximo dali. Sua versão criança o reconhece e diz que fazia um ano que não o via. E no meio dessa conversa, o Candy finalmente descobre o que era dessa maldita lata que ele tanto procurava. A lata que ele e seus amigos enterraram quando a base secreta foi destruída para a construção do boliche. Foi preciso que ele avançasse um ano no tempo, já que só ali a lata existiria. Candy então escava o local onde a lata havia sido enterrada. E lá dentro, além dos brinquedos e revistas que sempre estiveram, havia um controle remoto improvisado com madeira e parafusos. Claramente aquilo não era real. Candy então vira o controle e vê, escrito na parte de trás, um recado: "O verdadeiro está na base secreta do parque temático." Ele rapidamente entende que se trata do lugar em que o amigo recriou a sua juventude nos anos 60, o mesmo lugar onde ele havia morrido algum tempo antes. Agora, Candy precisava passar essa informação para Kana no mundo real, de alguma forma. Então ele pede a sua versão Mirim para enviar uma mensagem através do seu sonho, como ela fez. Mas claro que o pequeno Candy não faz nem ideia de como fazer isso. E por isso, Manjuni aparece e decide ajudar. Inexplicavelmente, assim como tudo nessa simulação, ele consegue entrar em contato com Kana, que agora poderia desarmar essa bomba e finalmente acabar com o jogo do amigo. Na simulação, Manjuni se alegra por ter feito algo bom, algo em prol do mundo. E assim, com lágrimas nos olhos, ele desaparece. O fantasma finalmente havia ido embora. Estava livre, graças ao Candy, que agora descobria em mais uma das páginas escondidas na lata que o plano era ainda mais complexo. Quando o robô gigante destruir a base secreta, o botão será pressionado e o mundo explodirá. Era tudo uma armadilha. Desde o início, o amigo contava que Candy e Kana descobririam a localização da bomba e iriam até lá para tentar desarmá-la. Mas Kana ainda não sabia disso. E por isso vai até o local com Yukid. E lá, embaixo do tapete, ela encontra um buraco com uma estrutura estranha. Um enorme botão que ela não conseguia pressionar. Precisaria de algo muito, mas muito pesado para ativá-lo. Durante tudo isso, a cidade ainda estava exatamente como o amigo havia deixado depois do seu apocalipse.
Casas destruídas, destroços por toda parte e, claro, o robô gigante parado bem em frente à casa da Kana. O robô estava novamente ativo e operante, caminhando em direção ao botão de ativação da bomba. As tropas da ONU começam a preparar um ataque imediatamente, uma forma de impedir o robô gigante a qualquer custo. Mas claro, Ochi não ia ficar só assistindo, e por isso ele parte em direção a Kana e Yukiji. Kenji, na simulação, fica desesperado para sair. Ele não podia continuar ali sem fazer nada, enquanto o mundo acabava. Ele tenta de todas as formas possíveis até finalmente conseguir se desconectar à força e voltar ao mundo real. Ele então parte em sua moto em direção a elas, chegando lá ao mesmo tempo que Ochi. Eles agora estavam reunidos e precisavam de alguma forma parar o robô. Kana então começa a sentir fortes dores de cabeça, e tem uns flashes de um lugar estranho, uma fachada de um prédio com um A estampado. Ochi reconhece o lugar como sendo o prédio onde ele morava. Lá era onde o controle remoto do robô estava. Alguém o estava controlando, o fazendo caminhar até o botão de ativação para dar seguimento no plano do amigo. Kenji se prepara para subir no robô. Ochi então diz que vai com ele, mas Kenji nega. Se eu falhar, você é o próximo. E se você falhar, Kana, não podemos deixar que esse lugar seja destruído. Essa é a nossa base secreta. E assim Kenji parte para enfrentar mais uma vez a enorme ameaça que o amigo havia deixado para trás, tentando de todas as formas retomar o controle e parar a criatura. Com isso, apenas Yukiji havia restado. Ela então vai até o prédio onde o robô estava sendo controlado. Chegando no terraço, ela vê uma mulher de sobretudo com um controle na mão. Ela era a filha do professor Shikishima, lá do comecinho. Desde aquele tempo, ela havia se convertido e ajudado o amigo em diversas situações, manipulando as pessoas e as autoridades para garantir que os planos do seu mestre se concretizassem. Ao perceber o Yukiji se aproximando, ela rapidamente saca uma faca e as duas começam a lutar. Mas, pro seu azar, a Yukiji era mestre em judô. Então ela dá um sacode na mulher e toma o controle remoto. Mesmo assim, o robô não para. A mulher então ri e diz que já é tarde demais, que ele agora estava em controle automático. E com isso, o fim era inevitável. Kenji, de dentro do robô, tentava impedir que ele continuasse, mas os controles estavam praticamente travados. Ele podia mover levemente as alavancas, mas não o bastante para pará-lo. É então que Kenji se lembra do golpe que Yukiji o mostrou quando criança. Era chamado de varredura de pernas. Mire enquanto uma das pernas se levantar e não haverá chance. Somado a isso, ele se lembra das armadilhas de capim que o Maro fez ao redor da base secreta, amarrando vários deles juntos, fazendo uma alça para que os invasores tropeçassem e caíssem. Essa era a sua aposta final, direcionar o movimento das pernas do robô para que se levantassem no exato momento em que estivesse passando pelas fiações de alguns postes logo abaixo. E assim Kenji faz. Ao som da sua música tocando nos rádios, ele puxa a alavanca com toda a sua força, prendendo a perna do robô e o derrubando com tudo no chão. Mais uma vez, uma enorme cortina de fumaça é levantada com a queda. Kana, com lágrimas nos olhos, grita por Kenji. Ela não poderia perdê-lo novamente. Não depois de tudo que passaram. Mas, como num sonho, Kenji aparece no horizonte, caminhando em direção à sobrinha com um sorriso no rosto. Finalmente a batalha havia terminado. Kana abraça o tio como se quisesse recuperar todo o tempo perdido de uma só vez. O século XXI. Vencemos tempos difíceis e estamos às portas de um novo milênio. Mas não podemos esquecer daqueles que nos permitiram trilhar esse novo milênio. Se não fosse por eles, a história da humanidade teria encontrado o seu fim. Permitam-me apresentá-los. Por favor, deem as boas-vindas aos homens que salvaram a raça humana. Finalmente, depois de tantos anos de trabalho e sacrifício, eles foram reconhecidos. Yoshitsune, Conte, Keroyon, até mesmo Yambo e Mabo estavam lá. O Papa os recebe, parabenizando e abençoando os verdadeiros heróis da humanidade. Yoshitsune começa a discursar, dizendo que, na verdade, Kenji, Yukiji e Ochi é quem deveriam estar ali, mas se recusaram a vir, então... Ele nunca foi muito bom com discursos ou em liderar, ainda assim nunca fugiu da responsabilidade quando era preciso. E por isso ele provavelmente era sim a pessoa ideal para representá-los, como sempre fez. Ochi, a essa altura, estava em Bangkok, na Tailândia, capturando bandidos e ajudando a população, como nos velhos tempos. Mas agora não mais como um justiceiro caçado pela polícia, mas sim como um herói reconhecido por todos. O mesmo havia acontecido no momento em que derrotaram um robô gigante juntos. Até as tropas da ONU prestam continência a eles por terem salvo o mundo. Mas, como sempre, Kenji se nega a aceitar esse tipo de honraria. Ele segura os óculos da simulação do amigo e diz que ainda não era o fim, ainda havia muita coisa para terminar. Em seguida, o vemos de volta na atração virtual, junto com sua versão Pocket Edition. Ele rapidamente o puxa pela gola e vai até a casa do Sadaka, que estava prestes a se mudar. Tudo para que Kenji pudesse se despedir, não deixando ele ir embora sem saber que alguém se importava com ele. O pequeno Kenji então vai até o Sadakio, se despede e diz para ele escrever uma carta quando chegar lá. Sadakio fica sem graça, mas ainda assim feliz. Então timidamente pergunta: somos amigos, né?
Kenji sorri e a sua versão adulta diz: vai, tira essa máscara. E ele tira, no começo tendo vergonha e olhando para o chão. Mas ao ver o sorriso convidativo dos dois Kendis, ele se sente feliz e sorri de volta, se despedindo de uma maneira completamente diferente de como foi há tantos anos. Nesse exato momento, no hospital, a sua versão adulta não resiste aos ferimentos e parte desse mundo. Mas em seu rosto não havia pesar ou tristeza, mas sim um leve sorriso. Kenji havia feito a diferença, mas ainda assim não era tudo. Então, você ainda tem o que fazer. Não se faz de idiota. Sabe muito bem o que precisa fazer, ou vai se arrepender disso pelo resto da sua vida. O pequeno Kenji vai até a lojinha da Jijibaba, para bem na sua frente e se curva. Sinto muito, fui eu. O garoto mascarado foi condenado e atormentado por algo que Kenji havia feito, e por isso ele fugiu ao ver a cena, mas agora estava lá para consertar as coisas. Em seguida, ele vai até o garoto mascarado, novamente se curva e pede perdão, entregando a insígnia roubada a quem realmente havia sido justo. Ele diz que vai contar a todos na escola que havia sido ele quem roubou, que iria reparar os danos que causou. Kenji volta chorando pelo que fez, enquanto a sua versão adulta o apoia por ter feito a coisa certa. No presente, o vemos contando tudo o que aconteceu para Yukiji. Mesmo que fosse tarde para pedir desculpas, mesmo assim ele se desculpou. Se eu também tivesse me desculpado naquela época. Mas Yukiji o interrompe. Se entrar nessa história de si, você não vai acabar nunca mais. É verdade. Mas dessa vez não tem si. Eu vou mesmo te pedir em casamento. Ao ouvir isso, Yukiji fica corada de surpresa e vergonha e o chama de idiota, como sempre fez quando eram crianças. Ainda assim, o Kenji sorria. E assim ela o pergunta. E então? Quem era ele? Descobriu quem era o amigo? Descobri sim. A cena corta e vemos a Kana em um carro com o Shouno. Ela diz que não tem mais aqueles poderes estranhos de antes, que tudo se foi. O que não era um problema, agora que não precisava mais deles. Depois de algum tempo, eles chegam a um vilarejo na África, onde ela finalmente vai encontrar a mulher que salvou o mundo nas sombras. E ela ainda continuava salvando pessoas, distribuindo vacinas e tratando os doentes. Kana finalmente encontrava sua mãe, Kiriko. Até a sua mãe, esclerosada, foi até lá encontrar a filha, que se curva diante dela sabendo de tudo que as fez passar. Os locais dizem que ela havia salvo a tribo da extinção com suas vacinas. Ela é uma pessoa incrível. Infelizmente, ainda continuamos sem previsão de chuva. Kana então tem o impulso de caminhar até uma colina, para, assim como a sua mãe, também salvar aquelas pessoas. Ela coloca as mãos no chão e diz: Aqui tem água. Mas claro, ver alguém falando algo assim completamente do nada é bizarro e bastante assustador. Ainda assim, Shouno não hesita. Ele pega uma pá e começa a cavar furiosamente. Kana fica surpresa e confusa com a reação, dizendo que nem mesmo sabe se ela ainda tem esses poderes. Mas Shouno não se importa. Ele diz que se fosse o Kenji, ele cavaria mesmo assim. Como ele diz, um homem deve fazer a coisa certa. E aí ele começaria a cantar aquela música esquisita dele. Ao ouvir isso, Kana sorri ao se lembrar do tio e ver o quanto ele havia transformado as pessoas ao seu redor. Eles então cavam juntos o local enquanto cantam a música do Kenji. O capítulo final começa com o garoto mascarado subindo as escadas da escola em direção ao terraço. Enquanto se pergunta, eu sou necessário nesse mundo? Esse mundo é necessário? Não. Eu não preciso desse mundo. Kenji em seguida também aparece no terraço, quando ao olhar para as grades de segurança vê o garoto mascarado se preparando para pular. Ele grita para tentar impedir, mas o som da sua voz é abafado por uma música que ecoava por toda a escola. Era rock. O garoto, ao ouvir isso, hesita e então desiste de pular. A música que Kenji colocou para tocar acreditando que mudaria a vida de todos os alunos, mas que no fim fez só ele ser ignorado por todos, havia na verdade salvo a vida daquele garoto. Um momento que foi aparentemente inútil no início da história foi na verdade essencial para que tudo acontecesse. O garoto então se aproxima de Kenji e pergunta se ele tinha ouvido aquela música. Kenji diz que sim, que foi ele quem botou para tocar. O garoto mascarado então diz: sabe, meus planos para o futuro sempre foram uma folha de papel em branco. Me diz, quer ser meu amigo? Kenji então abre os olhos e diz tranquilamente: claro, pode ser. Mas não é assim que se fica amigo. Ele oferece o seu fone para ouvir música juntos, mas ao olhar para trás, ele percebe que o garoto já tinha ido embora. Kenji adulto o vê saindo sozinho e pergunta: ei, você, é o Katsumata, não é? O garoto então olha para ele por alguns instantes e depois vai embora em silêncio. Kenji olha para sua versão adolescente e diz: ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida, moleque. Fica ligado. Até mais. E assim, ele se vira e também vai embora.
O mangá termina com Kenji deitado no terraço da escola, com sua vassoura, guitarra e o seu rádio tocando 20th Century Boys no volume máximo. E sim, eu sei, ainda faltam muitas e muitas respostas. Esse complemento ajuda muito a entender o que realmente aconteceu, mas não responde todas as perguntas. Como por exemplo, quem era o segundo amigo? Quem é esse tal de Katsumata? Kana realmente tinha poderes? Essas e outras perguntas vão ser respondidas agora. Mas para fazer isso eu preciso contextualizar algo primeiro. O mangá de 20 saiu entre 99 e 2006, para no ano seguinte, em 2007, ser lançada a continuação que acabamos de ler, 21 Century Boys. Já em 2008 e 2009, uma trilogia de filmes live action foram lançados adaptando a história. Mas em 2018, mais de 10 anos depois do final original, foi lançada uma nova versão definitiva, que trazia um final levemente diferente, ou seja, uma bagunça do caralho. Aqui eu vou tentar esclarecer o máximo possível os pontos de cada um com uma pitada de interpretação pessoal. Mesmo com esses complementos, muitas coisas não fecham totalmente. Então, bora lá. Começando pelo final original apresentado no 21, já tirando algumas questões do caminho. Nos dois finais, o Kenji sobrevive às explosões por sorte ou acaso mesmo. Ele não tem nenhuma habilidade especial que o mantém vivo ou algo assim. Nesse caso foi só uma escolha de roteiro, o que pode enfraquecer um pouco a obra, o que eu também acho que acontece, mas não tanto assim. Agora sobre a sua interação com as crianças e até mesmo com a sua própria versão dos anos 60. Tudo o que aconteceu ali estava dentro da atração virtual do amigo, uma simulação da realidade, que o próprio amigo criou para manter as suas lembranças vivas, entre aspas. Então a jornada do Kenji para consertar as coisas não afetou diretamente o passado a ponto de conseguir de fato mudar alguma coisa. Mas, ainda assim, foi o bastante para alterar o presente, como vimos no caso do Sadako, já que ele é afetado positivamente no mundo real pelas ações do Kenji na simulação. Então dá para dizer que sim, a simulação afeta a realidade e vice-versa, o que pode ser um mistério até dentro da obra. Afinal, é uma simulação absurdamente realista e complexa, com uma tecnologia muito à frente do seu tempo, a ponto de conseguir prender a consciência do Manjuni lá dentro, mesmo ele já tendo morrido no mundo real. Agora que já esclarecemos esses pontos, vamos para a grande questão. Quem era realmente o amigo? O primeiro amigo era Fukubei, e ele realmente morreu em 2015, quando Yamane atirou nele, tendo sido substituído por outra pessoa que se passou por ele após a sua morte para completar as suas profecias, sendo esse segundo amigo Katsumata, um garoto extremamente recluso que conhecia todo o restante das crianças, mas era completamente invisível para eles, e por isso ele quase não aparece para nós enquanto lemos a história. Katsumata é quem aparece conversando com o Fukubei e Yamane enquanto o Sadako falava com a Kiriko no parque. É ele quem fala pro Sadako sobre a bomba antiprótons. Katsumata assume a personalidade e a aparência do Fukubei, se tornando o segundo amigo. Um amigo que não se importava com Kana, já que não era o seu pai. E por isso, pessoas que conheciam muito bem Fukubei notaram a diferença, como Manjuni e Kiriko. Durante o capítulo que vemos o amigo criança se perguntando quem ele era, na verdade era o Katsumata, que desde aquela época já começava a se passar pelo Fukubei, o que também explica o diálogo que ele teve com o Manjuni quando criança, dizendo que é assim que o mundo funciona, que tudo é uma cópia da cópia. Então ele também poderia ser, afinal ele estava copiando o Fukubei, e por sua vez estava copiando o Kenji, ou seja, a cópia da cópia. Isso explica porque ele se perguntava o que o Fukubei faria depois de ter virado presidente do mundo. O plano original do novo livro de profecias terminava ali, com a dominação mundial. O que acontece depois vem da mente de Katsumata, tentando fazer o que ele achava que o Fukubei faria, pelo menos no começo. Até que ele confronta o Kenji no final, dizendo que no fim das contas nem se importava com o que aconteceria no festival de música. Para ele, toda essa coisa de vírus era besteira, ideia do Fukubei e do Yamane. O que faz total sentido, afinal, para que usar um vírus depois de já ter dominado o mundo se o toque final seria uma bomba que destruiria tudo? Tudo o que importava para Katsumata era confrontar e, do seu ponto de vista distorcido, derrotar o Kenji. Na sua visão, Kenji era o vilão, o imperador do mal, como ele diz. Alguém que roubou, mentiu e mesmo assim saiu como herói. Katsumata foi quem levou a culpa pelo roubo da insígnia da justiça, sendo espancado e maltratado por todos, isolado a ponto de ser ainda mais esquecido. Até mesmo o Fukubei, que ele achava ser seu amigo, não era. Ele estava completamente sozinho. E por isso ele se perguntava se ele era mesmo importante, se ele era relevante para esse mundo. O que no fim das contas ele concluiu não ser. E por isso tentou pular do terraço da escola, dando fim a uma existência irrelevante. Então sim, existiram dois amigos. Fukubei Hattori, o primeiro, e o segundo, Katsumata, sendo ele uma imitação do primeiro até certo ponto. Ambos tinham uma relação complicada com Kenji, que era, junto com Ochi, uma espécie de líder no seu grupo de amigos. Tanto Fukubei quanto Katsumata invejavam isso, queriam ser como eles, ou ao menos fazer parte do seu grupo, mas nunca conseguiram. Fukubei queria, acima de tudo, ser notado, ser importante para as pessoas, ou em suas palavras,
ser necessário, como ele via o Kenji ser. Por isso ele tenta de todas as formas chamar a atenção, ter a turma toda falando das suas férias de verão na Expo, mesmo que para isso ele tivesse que mentir. Ver todos os seus planos falharem fez com que ele criasse um rancor gigantesco por Kenji, o culpando por roubar o protagonismo que era dele por direito, o que só piorou quando ele conheceu o Manjuni e participou daquele programa de TV, onde mostrava sua habilidade de entortar colheres com o poder da mente. Ele contou a todos que iria aparecer na TV, mas ninguém acreditou, até porque o programa nunca foi ao ar, e todos zombaram dele, dizendo que ele nunca ia aparecer na TV, que ele era um mentiroso, um ninguém. Por conta dessa humilhação, Fukubei estendeu seu ódio ao restante do mundo, vendo que aquelas pessoas não eram boas o bastante para ele. O que explica muita coisa, mas ainda restam algumas pequenas perguntas. O que aconteceu no laboratório de ciências quando Fukubei fingiu voltar à vida dizendo ser um milagre? Bom, isso não fica claro nessa versão da história, podendo ser apenas uma falha do seu plano de ressuscitar, entre aspas, não tendo tanto impacto assim na trama, assim como o momento da morte do Katsumata, quando ele pede ao Kenji para cantar aquela música com ele. E nessa versão não fica tão claro o porquê, o que nos leva à versão de 2018, a edição definitiva, que traz pequenas mudanças em relação ao final, mas que mudam completamente o sentido de alguns acontecimentos. Aqui, o milagre do laboratório de ciências tem uma importância muito maior. Fukubei realmente morreu quando a corda escorregou, tendo falhado em fingir sua morte. E foi a partir dali que o Katsumata assumiu seu lugar, ou seja, nunca existiu um Fukubei adulto. Ele morreu quando criança, o que também explica os boatos de que Sadako havia morrido na época da escola. Na verdade, havia sido Fukubei Hattori. E a partir desse momento, o Katsumata assumiu seu lugar, sendo desde o início o amigo que vemos. Um amigo que era muito mais habilidoso em enganar as pessoas e criar truques, como fez no Ano Novo Sangrento do ano 2000, onde fingiu cair do prédio, ou a sua morte e ressurreição em 2015. Ele fez o que Fukubei falhou em fazer. Katsumata forjou sua morte com sucesso, enganando até mesmo o Ocho, que conferiu seu pulso para ter certeza. Isso muda completamente várias coisas na história, como por exemplo a sua relação com Kiriko e Kana. Se Fukubei morreu quando criança, Katsumata era o verdadeiro pai de Kana, o que torna estranho todas aquelas pessoas dizendo que ele não era a mesma pessoa depois de levar um tiro em 2015. Como se tivesse notado que o amigo mudou completamente, algo que faria total sentido se eles fossem mesmo pessoas diferentes, o que não é o caso aqui. Então essa versão enfraquece alguns pontos da história, como esse. Algo que pode sim ser explicado como uma mudança psicológica do Katsumata dentro da própria trama, como se a experiência de quase morte que ele passou em 2015 tivesse despertado o Katsumata dentro dele mesmo, que estava adormecido depois de tantos anos fingindo ser o Fukubei, o que não seria tão absurdo, já que claramente ele é alguém mentalmente perturbado, mas ainda assim parece muito mais um artifício do roteiro do que algo lógico de verdade. Além dessa mudança, tivemos ainda o finalzinho do mangá, que foi alterado. Nas últimas páginas, no terraço da escola, descobrimos que Katsumata vai até o Kenji e o ajuda a escrever a letra de Bob Lennon, o que o torna coautor da música que marcou a obra inteira, explicando por que Kenji não quis tocar essa música no festival de rock no fim do mangá, como se depois de tudo aquilo ele não fosse mais digno de usar sozinho algo que compôs junto com o amigo. Essa mudança torna a cena final da morte do Katsumata muito, mas muito mais impactante, onde ele no seu leito de morte pede ao Kenji para cantarem juntos aquela música novamente, como um fechamento perfeito para essa jornada dos dois personagens, os lembrando da época que eram amigos. São mudanças pequenas e até simples, mas tão importantes que a obra ganha novos significados. Essa versão definitiva consegue fortalecer alguns momentos, como os dois que citei agora, mas enfraquece muito outros, já que por bastante tempo acompanhamos o desenvolvimento da mente do Fukubei e a sua construção como antagonista ao Kenji, e não tivemos nem metade disso com o Katsumata, que mal aparece. Alguns fãs acreditam que essa versão definitiva de 2018 é apenas a adaptação em mangá da versão live action, que também seguiu por esse caminho. Eu particularmente gosto muito mais da versão original, em que existem dois amigos, acho bem mais interessante. Mas e você? Qual versão gostou mais? Sobre os poderes sobrenaturais apresentados no mangá. Aqui é a parte que eu achei mais fraca de toda a obra. Não fica claro em momento algum se o amigo, o Kana e até o Manjuni têm mesmo poderes psíquicos. O que não necessariamente é um problema, mas só não parece combinar com a trama, que sempre tem um tom mais realista, entre aspas. Alguns momentos sabemos que tudo não passava de truques, como a levitação do amigo no começo da história, a sua queda do prédio no Ano Novo Sangrento, sua suposta ressurreição, que também foi apenas um truque, até aquela história de entortar colheres, muito provavelmente também é uma farsa.
apesar de Kana usar isso no seu encontro com um amigo e não parecer duvidar das suas habilidades. Então até aqui ainda vai. Mas no finalzinho do mangá, quando a Kana consegue mandar e receber mensagens com o poder da mente, eu achei meio nada a ver, pra ser sincero. Me tirou um pouco da história. Mas me diz aí, o que achou desse final? Dessas duas versões, qual te agradou mais? No fim das contas, 20th Century Boys, como um todo, é sobre amadurecimento e amizade. Como pessoas podem ser afetadas de maneiras tão diferentes pelas experiências da vida, principalmente na infância. Sobre como as relações que estabelecemos são tão importantes, mesmo tantos anos depois. Mas, acima de tudo, fala sobre as mudanças que sofremos com o passar do tempo, quando crescemos. Como passamos a ver o mundo de uma maneira completamente diferente, normalmente abrindo mão de muitos sonhos para isso. O que, vamos falar a verdade, é muito mais real do que gostaríamos de admitir. Fala da frustração adulta de perceber que raramente terminamos como esperávamos quando crianças. E por isso a obra é tão boa. Ela consegue se comunicar com pessoas mais novas que estão cheias de expectativas sobre o futuro, sobre quem vão se tornar e sobre as grandes coisas que vão fazer. Também consegue se comunicar com os adultos que tentam entender quem se tornaram, qual o seu papel na sociedade, qual a sua importância para as pessoas ao seu redor. Tudo isso em contraste com as suas expectativas de quando era criança. E fala até mesmo com os mais velhos, que olham para suas versões mais jovens e veem os erros e os acertos. Não só sentindo arrependimento, mas também sendo compreensíveis consigo mesmo. Afinal, o aprendizado só vem assim, com a experiência. E até lá, erramos muito mesmo. 20th Century Boys foi com certeza uma das melhores coisas que eu descobri esse ano, graças à recomendação de muitos de vocês. Então, o meu mais sincero obrigado. Finalmente terminamos essa saga que deu um trabalho estratosférico para fazer, meu Deus. Então, se você gostou do conteúdo, puder e quiser, apoie o canal, dá uma olhada aí no nosso clube de membros. Pelo equivalente a uma coxinha por mês, você já tem acesso a vídeos exclusivos, prioridade nos comentários e ainda ajuda a escolher os temas dos próximos vídeos. Então, dá uma olhadinha. É algo muito simples para você, mas que faz total diferença para mim. No mais, o meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, pessoal que já me ajuda já tem algum tempo, vocês são fera. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!